Olá! Você sabe quais são as diferentes oportunidades de trabalho para uma designer de joias? Eu sou Biane Mota e estou aqui para ajudar você a realizar o seu sonho de ser joalheira. Então, vamos conversar um pouquinho hoje? E antes que eu me esqueça, essa é a última live da semana. Então, se você quiser, deixa aqui nos recadinhos temas para nós trazermos, conversarmos, trocarmos ideias sobre o setor joalheiro, sobre o design de joias e sobre todo esse universo que você queira ver aqui nesse canal, tá joia? E enquanto todo mundo entra, deixa eu já dar os recadinhos. Tudo jóia, Mia, tudo bom? Tudo certo para você também, beijo. Então, lembrando, né, que essa semana aconteceram várias lives aqui, falando um pouquinho sobre design, sobre as questões da joalheria, de criação, do que é o design de joias, enfim, vale a pena quem não assistiu as outras, dá uma olhadinha aqui, corre para acompanhar todo esse raciocínio, tudo isso que foi discutido durante essa semana. E para quem gostar desse assunto, tem uma aula que foi disponibilizada no YouTube, e aí essa sim precisa do link, o link fica lá no grupo do WhatsApp, precisa se inscrever, o link está na bio, onde eu abordo todos esses temas com uma visão mais prática, mostrando, né? Porque aí no Zoom veio as imagens, enfim, tem um outro tipo de interação. Então lá eu consigo mostrar para vocês como eu apliquei várias questões dessas que nós conversamos durante essa semana na prática, com imagens, com os desenhos, com as histórias. Então fica o convite para vocês para se inscrever. O link está lá na bio e aí sim você consegue ter acesso a essa aula que foi feita dentro do Zoom. As lives aqui do Instagram estão todas aqui embaixo, é só rolar que vocês vão encontrar. E aí dá para entender todo esse universo do que é ser joalheira, que é o curso que as inscrições já estão abertas. Então, também clicando lá, você vai conseguir acessar o link, enfim, e as inscrições irão só até o dia 30. Então, corre, que são as últimas vagas. E aí a gente começa a trazer tudo isso na prática e desenvolver de verdade esse sonho de ser joalheira. Então, vamos lá, vamos conversar um pouquinho? Tudo já? Obrigada pelos coraçõezinhos, gente. Bianca, Andressa. Bem, para a gente começar a conversar sobre as possibilidades de trabalho para um designer de joias, a primeira coisa é a gente entender, eu não vou entrar a fundo aqui, tá? Mas a gente entender um pouquinho que existem três raciocínios diferentes quando a gente fala nessa joia nascendo. Eu vou focar mais nesses três, mas sim, existe várias possibilidades de trabalho dentro do setor joalheiro, né? Desde a parte de venda, desde a parte de ter um negócio, mas eu vou me atentar aqui às questões criativas e de desenvolvimento de um produto, certo? Que é onde o trabalho do designer normalmente está muito mais vinculado. Sendo assim, quando a gente fala no nascimento desse produto, eu dividi aqui em três pilares: a questão da ourivesaria, a questão do designer e do artista. Eu não gosto de rótulo, mas tudo que eu vou fazer aqui hoje, gente, é para a gente tentar trazer um pouquinho mais para o consciente, para uma questão mais didática. Mas eu realmente acredito que todo mundo pode transitar em tudo isso, fazer as misturas que desejar, de acordo com os seus processos criativos e a sua maneira de trabalho. Mas de uma forma didática, eu vou tentar separar aqui para cada um escolher a hora que quer misturar. Então, o ourives ele é focado na execução. São técnicas milenares. A história da joalheria vem através da ourivesaria. Então, a gente não pode esquecer disso. Que para você desenvolver uma ideia, você tem que ter a noção de como isso vai ser produzido. Eu acho que todo mundo que não vai para a bancada precisa fazer um estágio, sim, para entender o que é esse universo da construção. Ter um ourives parceiro, porque muitas vezes
são eles que vão ajudar a trazer todas as questões técnicas de resolução para o produto nascer de verdade. Então, mas a visão desse título, digamos assim, é muito mais em fazer a peça acontecer. A ideia está ali no papel e essa joia precisa nascer. E aí vai se envolver com as técnicas de produção disso. E aí, claro, existem vários subitens aí dentro que a gente não vai entrar aqui, tá? Quando a gente fala em designer e em artista, a gente está falando desse nascimento da peça na parte da criação, da imaginação. E quando é a diferença de um e de outro? Às vezes a peça final pode ser muito parecida, não é o produto em si. E aí, gente, é o que eu falo aqui, tá? Eu trago a minha maneira de pensar. Vai ter muita gente que às vezes não vai concordar com exatamente, mas aqui eu acho que é um espaço que eu gosto de trazer o que eu vivenciei, o que eu realmente acredito e o que eu acho que deu certo dentro de tudo isso que eu observei durante todos esses anos dentro da área de educação do setor joalheiro. E aí, como que eu separo tudo isso? Quando a gente fala em artista, o olhar ele está muito mais voltado para o processo individual do que ele quer conversar, do que ele quer expressar, do que ele quer trazer para o mundo, do que ele quer compartilhar com o mundo. E aí, para quem quiser se aprofundar nesse assunto, teve uma live bem bacana ontem, que eu me aprofundo muito mais nessas questões, nessas diferenças e como elas se relacionam, que é a live de ontem, tá? Que vai do conceitual ao prêt-à-porter. Deem uma olhadinha aí, que aí sim tem aí quase uma hora de eu falando sobre essas diferenças e onde eles se encontram. Quando a gente fala em design, a gente está pensando nesse resultado final e está criando para um objetivo específico, sim, de produção, de comercialização, e isso não necessariamente precisa ser uma peça sem graça. Inclusive, precisa de muita criatividade para você solucionar problemas que surgem e manter o seu projeto dentro de todos esses objetivos. E aí vale a pena, quem gosta desse assunto, assiste a live de ontem, tá? E aí, voltando para, né? Então, por que eu trouxe esses três pilares, a ourivesaria, o designer e o artista? Porque muitas vezes o criativo está envolto a tudo isso, cada hora fazendo um papel, cada hora trazendo para a sua criação um desses três pilares com mais força. Sim, muitas vezes ele tem uma sinergia maior com um desses pilares e o trabalho ele cresce estruturado em apenas um deles e muitas vezes ele transita por esses três, né? E isso eu acho que tem que ser algo livre de acordo com o processo de cada um. Então, dentro desses três, a gente começa a achar vários subitens, inclusive o autor de joia, né? E assim, onde encaixa exatamente? É uma mistura, é um pouco dessa vivência de todos esses olhares. Então, isso para mim, é essa a questão. Como você vai levar a sua criatividade? Se a sua criatividade ela tá voltada para dentro de algo que você quer falar, eu jogo um pouquinho mais para o lado da arte. Quando essa criatividade está voltada para atender um objetivo, eu jogo mais para a questão do design. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês? Qual é a proposta de hoje? Então, ontem a gente fala muito, quase uma hora aí falando só sobre esse assunto, então quem quiser se aprofundar, corre lá. E aí, dentro disso, tendo esses pilares, eu trouxe para vocês algumas questões de como eu enxergo os processos onde o design realmente vai acabar trabalhando, o raciocínio do designer vai acabar tendo um trabalho mais profundo, tá? E aí eu dividi em algumas questões, porque não existe uma divisão exata, tá? Isso realmente eu não conheço, essa divisão exata, mas eu trouxe alguns olhares de perspectivas diferentes de como você pode atuar dentro do mercado. Então, a primeira delas é a questão da criatividade. Quando a gente pensa na parte de criatividade, a gente pode ter esse olhar voltado para a necessidade do outro ou esse olhar voltado para o próprio legado. Como assim? Ah, peraí, tem aqui, aí Palminhas, obrigada. Insta César Freitas, tudo jóia.
E ai, gente, já subiu os nominhos aqui, mas quem quiser pode ir deixando pergunta que eu volto depois, tá? E aí a gente vai respondendo, não tem problema. E aí, então vamos lá. Como assim? Como voltado para a necessidade do outro ou voltado para o próprio legado? Quando a gente fala em voltado para a necessidade do outro, quando eu falo isso, que na verdade várias dessas divisões eu fui fazendo hoje para conseguir trazer isso para uma maneira mais didática, digamos assim, para a conversa hoje, né? Eu separo em dois olhares. Então vamos lá. Qual é essa necessidade do outro? Ou você está trabalhando para uma indústria, para uma loja, para alguém que está pedindo uma coleção para você. E aí, quando a gente está falando disso, dessa contratação ser a partir de uma indústria, de uma outra marca, você tem que mergulhar dentro dos pilares de conceitos, comunicações, estéticas, processos de fabricação que eles possam produzir. Então, precisa existir essa conversa e todo o seu olhar criativo vai ser para contar a história desta marca que está te contratando. Independente se é uma marca grande ou uma marca pequena. Independente se é uma pessoa. Então, eu coloco aqui dentro, né, dessa categoria também essa questão da joia que conta a história do cliente. O que é a joia que conta a história do cliente? É alguém que está te contratando, te passando um briefing, um roteiro, custos, as possibilidades que você vai ter de parceria de produção. Então, existe um briefing também, só que você vai fazer a peça para um e você tem que agradar a um. Quando você faz isso para uma indústria, você precisa ter esse olhar mais amplo do mercado deles, porque você tem que desenhar algo que eles consigam produzir e que atenda ao mercado que eles estão almejando. Então, sim, precisa ter um pouquinho de desapego ali para ter essa visão, essa empatia com o outro para poder desenvolver. E quando a gente fala em estar trazendo essa criatividade voltada para o próprio legado, aqui, para o próprio legado, eu coloco algumas questões. Quando a pessoa quer construir uma marca, independente se essa marca vai ser com alta escala, se vai ser peça exclusiva, mas vai ser o olhar dela, né, dentro do legado dela. Então, muitas vezes a própria marca, quando a gente fala que vai estar à frente da marca, é o seu olhar de mundo, é o seu propósito, é o que você quer conversar com o mundo. São os seus temas, né, o seu olhar. Então, aqui pode ser a construção realmente de uma marca, e quanto mais você vira marca, mais você tem que trazer as ferramentas do design para isso acontecer. E o que são as ferramentas do design, né? Então, eu gosto muito da parte do desenho auxiliando comunicação, auxiliando criatividade, auxiliando várias questões. Quem gosta da parte de desenho também tem uma live aí sobre as maneiras de desenhar dentro de um projeto. Não falando de desenho artístico, mas falando de desenho de projeto mesmo, também corre, vale a pena. Quem gosta de todos esses assuntos e perdeu essa semana, que teve muita coisa interessante. Então você traz esse olhar do design para a sua marca. Afinal de contas, você tem que produzir algo que atenda o desejo do outro, contando o seu olhar, que venda, que seja viável, que tenha custo, preço, tempo, enfim, tudo isso, né? Quando a gente também fala aí desse olhar para o próprio legado, você pode ter essa construção de uma maneira super artística e aí realmente ser uma joia arte. E aí é o que a gente conversou ontem, essa joia, o lugar dessa joia é um lugar de galeria, é um lugar de exposição, é uma outra maneira de se trabalhar. E também tem a questão dos autores de joia, que eu acho que transita um pouco isso. Tem um olhar mais artístico, mas também está voltado para uma venda, então que está no meio termo de tudo isso, né? Então, essa para mim é uma das maneiras que a gente pode olhar o trabalho do design. Olhando para fora, como fábricas, como cliente que você vai despertar, vai
desenvolver a joia que ele pediu e o olhar para dentro, tendo a sua própria marca, levando mais para algo industrial ou para mais artístico, não tem problema, é o seu olhar, a sua maneira de contar. Isso eu estou falando pensando na criatividade, mas lembra que eu fui sublinkando outras questões. A gente também pode pensar em como o designer pode trabalhar a partir das confecções. Então, como assim, né? Lembrando, gente, que nenhuma alternativa é excludente, nenhuma exclui a outra. Você pode trabalhar tudo isso misturado com tanto que tenha lógica, que para você faça sentido e que você consiga transitar dentro desse universo. Então, passando pela parte onde a criatividade vai, né, ser o olhar para fora ou para dentro, determinando essa área de trabalho, a gente também tem a questão da confecção. A confecção pode sim direcionar. Você pode trabalhar realmente produzindo as peças, e aí essas peças entra a joalheria autoral, entra a ourivesaria, entra um conhecimento muito grande de execução, porque afinal de contas você está ali fazendo essa peça pronta. Mas é onde aqui entra, por exemplo, a história do cliente, as peças únicas, mas também pode ter as coleções, as joias personalizáveis, isso eu acho muito interessante. Para mim, uma solução meio termo entre tudo isso, que tem algumas marcas que usam de maneira fantástica, é você ter essa base da joia em alta escala, então a base do anel, a base do pingente, e o cliente pode personalizar tudo isso conforme ele desejar, com a história dele. Mas a base da produção é igual para todo mundo, então isso vai te ajudar em questão de custo, de tempo. E hoje as técnicas de personalização estão cada vez mais viáveis, né? O laser tá aí, enfim, tem muita maneira de você trazer isso e até com as questões artísticas. Então, às vezes, por exemplo, uma base para você esmaltar tudo aquilo. Enfim, é também um caminho que pode ser trabalhado. A gente tem vários caminhos, vocês viram quantas coisas aqui já foram aparecendo. Mas um designer não precisa trabalhar com a venda da peça pronta. Se você não quiser trabalhar com o ouro, com a compra de mercadoria, quer transitar com tudo isso, existe o local do design onde ele não vende a peça pronta, e sim projetos. Ele pode vender projetos para a indústria, ele pode vender projetos para marcas, né, que já estão maiores, para joalherias de bairros, algumas parcerias temáticas. Enfim, pode ser feitos projetos e hoje em dia, cada vez mais a gente vê marcas que estão fora do setor joalheiro, fazendo parcerias, né, com designers, com a joalheria, trazendo essa sinergia entre dois produtos. Então, isso também é algo super interessante de se fazer. Eu sou uma pessoa que trabalhei muito com venda de projeto para a indústria, com venda de projetos, inclusive, para algumas joalherias, com alguns lugares com questões muito marcantes, então, que queriam fazer pequenas coleções para o público específico. Então, sim, dá para você vender o projeto e a pessoa vai cuidar da produção depois, tá? Ou você acompanha também, mas não é você que vai vender a peça pronta. A ilustração, também existe um mercado de venda de ilustração, que é o desenho da peça, mas um desenho não pensando em produção. Então, assim, tem o projeto e tem só a ilustração. A ilustração você faz um desenho, mas esse desenho ele não vem com esse olhar das questões de produção em si, que são as vistas ortogonais, medidas, enfim. Essa ilustração, ela é usada quando? Ela é muitas vezes usada para o marketing, para os vídeos, né, de desenhando a peça e depois a peça pronta, para comunicação entre parcerias, então você faz os desenhos para entre as parcerias mostrarem o projeto e fecharem exatamente a forma final daquilo ali. Então, sim, existe esse outro trabalho, e tudo isso você não necessariamente tem que confeccionar ou vender a joia pronta, você pode vender projeto, né? Então, também é uma outra maneira de se trabalhar com design de joias. E
tem também a questão da venda. Quando a gente fala em alguém que tem a própria marca, aí sim, muita gente trabalha com a parte física, com loja virtual, com feiras. A gente vê muito hoje a joalheria Alterol dentro das feiras, eventos. Eu nunca tive loja física nem loja virtual. Eu sempre vendi dentro de eventos, como Casa Cor, como, enfim, desfiles, eventos terceirizados onde eram expostas as joias. Então, não necessariamente você precisa ter uma joalheria, não necessariamente você precisa ter esse ponto de venda fixo. Ah, mas qual que é melhor, qual é pior? Não tem melhor e pior, tem o que realmente vale a pena dentro do seu trabalho, dentro da sua maneira, dentro das suas condições. Então, esse universo, ele pode ser construído ou transitado dentro de tudo, de todas essas, né, oportunidades que foram faladas aqui. E uma última, que aí essa é muito incomum, porém é a qual eu me enquadro, que é aqui a educação. Então, existe sim o setor de treinamento de venda, de contar ali para dentro dos vendedores da joalheria, o que é aquela história, onde foi o embasamento. Eu fiz já treinamento, por exemplo, para vendedores para contar como era a construção da joia, para eles entenderem a construção e tudo o que aconteceu antes daquela joia nascer. Não de técnicas de venda, eu não lido com marketing, não é isso, mas se o vendedor entende toda essa parte do design, da confecção, do trajeto da joia, ele encanta muito mais o cliente. Então existem todas essas possibilidades de trabalho, né? E todas essas visões. Vocês viram, assim, eu dividi aqui entre uma visão de criatividade, que existe formas de se trabalhar se você quiser dividir a partir disso. Se quer ou não quer fazer peça, você pode trabalhar só com desenho, você pode trabalhar com peça pronta. E a questão também das vendas, né? Então, se você quer ter uma loja, se você quer ter um ateliê pequeno com a hora marcada, se você quer atender uma grande demanda, tudo isso são visões que a resposta vai ser diferente para cada um de vocês. Ah, mas como que eu sei qual é a resposta para mim mesma? Aí é um pouquinho do que a gente conversa dentro do Ser Joalheira, que é entender seu propósito, entender quem você é, entender o que você realmente, como você realmente enxerga o mundo, o que você quer passar para o mundo, e aí você vai montando esse quebra-cabeça, que eu acho que é um pouquinho isso. Quem quer ter a própria marca tem que pensar que é um quebra-cabeça e que você tem que ir achando as pecinhas ali que realmente conversem uma com a outra. Quem quer desenhar para a marca dos outros ou quem quer desenhar para terceiros, como essa joia exclusiva que conta a história de terceiros, é um pouco mais fácil, né? Não é mais fácil. Eu acho que tem um olhar que você sai desse olhar de coisas internas para olhar a versão do outro. E eu acho que sempre que a gente olha de fora, sem ter esses sentimentos remoendo, é uma maneira mais fácil de se trabalhar. A dificuldade de projetos e técnicas é exatamente a mesma, é o desenho, é tudo isso. Mas a maneira da criação e comunicação, ela, para mim, eu enxergo como um pouco mais simples, se você tiver essa empatia de se colocar na história do outro e conseguir desenhar, porque você vai estar de fora das suas próprias questões pessoais. Aqui, ai gente, desculpa, tem uma perguntinha aqui. Todas as feiras de joias são pagas? Não sei se todas as feiras de joias são pagas, mas provavelmente a grande maioria sim. Se você não pagar uma taxa de entrada, com certeza você vai pagar uma comissão de venda, né? Eu não conheço nenhuma feira que realmente não tenha taxas, afinal eles também têm custo, né? Não só das estruturas, mas como da divulgação e de tudo que envolve a montagem, até de alvarás, enfim. Existe aí várias questões por trás da construção de um evento. Então, sim, a grande maioria, se existe alguma que não é paga, depois vocês me contam, mas as que eu conheço todas são pagas sim, tá?
Ai, gente, desculpa, mas o tempo vai ficando seco, a gente vai falando e acaba travando de vez em quando. Mas é um pouquinho isso. Legal, obrigada, Imagina, Carolina. Se vocês tiverem mais alguma questão, mais alguma pergunta, lembrando, se vocês quiserem mandar temas para trazer, para conversar aqui, fiquem à vontade, deixem aqui embaixo. Vai ser muito bacana trazer para vocês tudo que vocês tiverem aí de acordo com a curiosidade, com as pesquisas de cada um, para a gente vir e trocar ideia aqui, tá? E aí, lembrando então, gente, que o Serjoalheira já está com o carrinho aberto, né? As inscrições já estão abertas. É uma jornada que eu tento trazer a questão da criatividade, um pouco do empreendedorismo, um pouco de autoconhecimento, sempre através do design de joias, com esse olhar do que do que são as ferramentas do design, trazendo o desenho como carro-chefe aí de linha para seguir e unir todas essas questões como ferramenta de comunicação, então sim, existe uma grande parte do curso que é voltada para desenho, para ilustração, para construção dessa linguagem que é o desenho, que eu acho que é a melhor ferramenta para poder comunicar o que está aqui dentro da cabeça com as outras pessoas, né? Então, essa para mim é uma questão muito importante. E aí, além disso, a gente tem o Buscando Sua Essência, que vocês viram aqui de novo eu falando, a sua marca precisa de propósito, precisa comunicar algo. E o que é esse algo? Então, tem vários exercícios que vocês vão fazendo antes da gente começar a conversar sobre identidade de marca e desenvolvimento de coleção. E a gente finaliza com o desenvolvimento da coleção, que por que fica lá no final? Porque aí vocês vão ter todo o conhecimento de produto, de desenho, já vão ter passado por esse processo de identidade e a coleção veio ali para fechar, né? Quase que um TCC, brincadeira, mas assim, mas para trazer todos esses conceitos para a prática. Então, realmente, que temas são esses que me ajudam a conversar com o mundo? Como que eu vou unir, escolher essas peças para realmente trazer uma ampliação de benefícios ali, reduzindo custos, aumentando os lucros? Tem como fazer isso? Não tem? Tem a ver comigo? Não tem a ver comigo? Quando a gente entra na coleção, a gente começa a pôr em prática todas essas teorias que foram vistas na primeira parte do curso. Então é isso que eu tenho aqui hoje para vocês. Quem está entrando agora, seja muito bem-vindos, mas volta, dá uma olhadinha em tudo que a gente conversou. Eu tentei trazer esse olhar, né, de uma maneira aí de várias possibilidades de se olhar para o design de joias, trabalhando não só essa divisão através da criatividade, não só se é projeto ou se é joia pronta, mas de várias formas. Então, depois que terminar aqui, volta lá para assistir desde o comecinho. E lembrando que as inscrições vão até o dia 30, e aí fica de novo o convite para vocês. A aula foi dada uma aula no Zoom para contar um pouquinho de como eu utilizo tudo isso que a gente conversou essa semana, que foram várias lives aqui. Então, todas essas questões que a gente conversou essa semana, e aí pelo Zoom eu trago as imagens, eu trago como eu realmente apliquei isso no meu dia a dia, o desenho como ferramenta entre a razão e a emoção. Então, lá tem as imagens, e é o que eu falo, desenho e imagem fala tudo, né? E eu vou explicando como eu me apropriei dessa ferramenta para resolver problemas dentro dos projetos. Então, vale muito a pena assistir a aula. Essa aula que foi dada no Zoom, precisa fazer a inscrição. A inscrição é só clicar lá no link da bio, e aí vocês vão ter acesso à gravação. Então, fica aqui o meu convite, fica aqui a minha provocação, fica aqui
O meu convite para a gente discutir um pouquinho isso e onde você se enquadra. Conta aqui para mim depois aqui embaixo como você se enxerga, mais como artista, mais como autor de joia, mais como designer, se você faz projetos para terceiros, se você está bem à frente da sua própria marca. Conta aqui para mim que eu queria conhecer um pouquinho mais vocês, tá joia? Qualquer coisa então, só mandar recadinho. Deixa aqui, ou manda no direct, ou deixa aqui o recadinho, que a gente vai trazendo as respostas para vocês durante a semana. E não esquece, a live que eu falei que... A live não. A aula que está gravada, que o acesso tem que ser lá pelo link, fica disponível só até o dia 30. Então, corre lá, aproveita o final de semana, tem muita coisa aí para maratonar. Assistam as lives, assistam a aula e aí vocês vão entender um pouquinho mais esse universo, esse olhar que eu trago sobre o design de joias, tá joia? Então é isso, gente. Um beijo e eu espero por vocês nas próximas lives e eu espero por vocês na Jornada Ser Joalheira. Beijo!